Bom, o Corinthians perdeu mais uma, todo mundo sabe. Corinthians não joga bem, todo mundo sabe. Só que duas coisas me chamaram a atenção depois da derrota para o Red Bull Bragantino no final de semana. A primeira, eu estava vendo o Globo Esporte nessa segunda, aí teve uma declaração do Luxemburgo, porque mostraram no momento que o Yuri Alberto saiu vaiado. Aí o Luxemburgo fala assim: mas isso é natural, normal vaiarem um atacante quando ele não tá fazendo gol. Isso acontece. Agora, o Roger Guedes, acho que chegou agora a 6 jogos sem fazer gol. O Luxemburgo fala isso e daqui a pouco ele vai ser vaiado também. Ou daqui a pouco vai em cima do Roger Guedes que vão vir as vaias. Alguma coisa nessa linha que o Luxemburgo falou depois do jogo, tá? Derrota na Neoquímica Arena 1-0. E eu não tinha visto essa declaração. Ganhou mais repercussão hoje, até um recorte aqui do que fizeram lá do programa do Neto, da declaração do Roger Guedes falando sobre a situação e como joga o time do Corinthians. Falando até que no final do jogo está sendo mais na base da loucura, né? Tentar um... Acho importante a gente... É curtinha, mas a gente pegar esse comecinho, ó. Falando até que no final do jogo está sendo mais na base da loucura, né? Tentar um lance individual, tentar lançamento. Então a gente está tentando os chutões lá na frente para ver se sobra. Tem que organizar, velho. A gente sabe que tá meio desorganizado o time. Sabe que a bola tá chegando pouco. No começo do ano a bola chegava muito mais fácil, mas a gente estava, acho que, mais organizado. Falando até que no final do jogo tá sendo... Aqui a gente precisa separar, né? Primeiro, questão do final do jogo, o time tá mal organizado, acontece muitas vezes, né? Você tenta uma bola esticada, aquele famoso bumba meu boi, vai para um abafa. Isso na base da loucura, né? Como ele fala, que acontece muitas vezes quando você tá perdendo o jogo no final da partida. Só que a declaração dele é muito mais grave quando ele faz análise da organização e compara com o início do ano. Loucura, né? Tentar um lance individual, tentar lançamento. Então a gente tá tentando os chutões lá na frente para ver se sobra. Tem que organizar, velho. A gente sabe que tá meio desorganizado o time. Sabe que a bola tá chegando pouco. No começo do ano a bola chegava muito mais fácil, mas a gente estava, acho que, mais organizado. Cara, vamos lá. Eu separei até aqui o levantamento dos jogos do Luxemburgo, né? São péssimos resultados. E quando ele fala assim, no início do ano a bola chegava mais, eu narrei vários jogos do Corinthians no começo do ano no Campeonato Paulista. Tem que se avaliar também o nível do adversário, tá? Não eram adversários tão bons quanto são os adversários no momento que o Luxemburgo pegou de Libertadores e Campeonato Brasileiro, além de Copa do Brasil. Isso é importante ser ressaltado, mas o time jogava melhor do que joga hoje. Isso é indiscutível. Cara, o Luxemburgo, ele ganhou 4 jogos no comando do Corinthians. Ganhou aqui do Fluminense por 2-0. Ganhou do Atlético Mineiro. Não foi 5-1, né? Porque aqui tá com o placar dos pênaltis, muito provavelmente. Não foi 5-1. Ganhou, mas tinha perdido o primeiro jogo 2-0, né? Gol de 2-0, inclusive, não foi isso? 2-0 e depois foi 3-1 nos pênaltis. A gente confirma aqui, não tem problema não. Mas... enfim, 2-0 e depois ganhou nos pênaltis. Ganhou do Santos, que todo mundo ganha hoje em dia, e ganhou do Liverpool com o time em reserva. 4-2 nos pênaltis, né? Obrigado, galera. Então, assim, bicho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derrotas, são 4 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. E não joga nada o time do Corinthians. O Corinthians não joga nada. E assim, o Luxemburgo já falou, não, algumas coisas boas vão ter? Talvez. Ter que lançar os garotos. É o que tem pro Corinthians. Eu ainda acho que o elenco do Corinthians é muito melhor do que os resultados que o time vem tendo. Eu olho pro time do Corinthians e não vejo esse terror. Quer dizer, eu olho para as individualidades do Corinthians e não vejo que o motivo pro time estar nesse terror todo que tá. O problema não é jogador. O problema do Corinthians não é jogador. O
problema do Corinthians é campo. É campo. Outros técnicos conseguiriam fazer o Corinthians jogar mais. E tá falando alguém aqui que não tem nenhum problema em assumir quando, entre aspas, erra, ou quando dá uma opinião que não ali era uma opinião, era mais uma torcida para que desse certo, que eu torcia para que o Vanderlei Luxemburgo desse certo por toda a história que ele tem no futebol brasileiro, mas não deu. Não deu certo. E até foi perguntado na entrevista se o Corinthians teria que se preocupar com o rebaixamento. Ele acha que ainda não, que tem muito campeonato pela frente. Eu acho que deveria se preocupar sim. Eu acho que ele deveria se preocupar sim. Valeu, Rachaman. Perguntando se o Corinthians cai ou não cai. Eu não sei se cai. Mas eu acho que nesse momento, depois de 13 rodadas, o Corinthians deveria estar muito preocupado com o rebaixamento. O Corinthians é o primeiro time fora da zona, pode até entrar na zona se o Goiás vencer o Coritiba nessa segunda. E a perspectiva de jogo do Corinthians é muito baixa. A gente chegou à conclusão que em 16 jogos, e vou pegar aqui a data de estreia do Lucha também, pra gente... Ó, ele estreou no dia 3 de maio, a gente tá no dia... Ele tá 2 meses no Corinthians, tá? 2 meses no Corinthians. É pouco tempo, pensando até que é um cara que não conseguiu descansar o time, não conseguiu ter tempo pra treinar. E não vai ter agora, vai ter 2 vezes aí Copa do Brasil. Tá entupindo o time de meninos, é o que tem sido aí a solução que ele vem encontrando pro time do Corinthians. Funcionou lá contra o Liverpool do Uruguai. Tem que mesclar, não tem jeito, pô, um time que tem, eu vou falar numa boa, Michael não é mau jogador, tá mal, mas não é mau jogador. Roger Guedes e Yuri Alberto não são jogadores ruins. Guilherme Biro, pô, moleque super promissor. Fagner é um lateral bom. O Gil, pode ter, lógico que já jogou mais, mas também não é um cara descartável. E aí você vai tentando encontrar depois outros jogadores, né? O Juliano, na verdade, que é uma decepção desde que chegou ao Corinthians. O Renato Augusto não consegue ficar fisicamente muito tempo em campo. Mas... O Adson, cara. O Adson é um moleque também que eu via com ótimos olhos no início da temporada. Tem jogado poucos minutos. Quando tem jogado. Não é um super elenco, não é. Chegou agora o jogador lá do Racing também. Matias Rojas. Não é um super elenco. Mas não dá pra... Se você for comparar com outros elencos, não dá pra gente aceitar com normalidade o que tem acontecido. E até que falaram, o Rojas chegou querendo ir embora já, né? Porra, eu acho que se qualquer um na situação dele talvez tivesse esse interesse de nem chegar, né? Se arrepender, porque, pô, o Corinthians não tá jogando nada. É a realidade que o Corinthians luta contra o rebaixamento. E por quanto tempo vão manter o Luxemburgo? Eu pergunto para vocês que estão no chat aqui agora. E esse vídeo vai depois pro YouTube e a galera do YouTube vai poder ver os comentários aí de vocês no chat, tá? Agora. Vocês manteriam o Vanderlei Luxemburgo ou vocês mandariam o Vanderlei Luxemburgo embora? Mantém o Luxemburgo ou manda embora? Pelo que eu tô vendo, tem pouco corintiano no chat, né? Pelo que eu tô vendo, tem pouco corintiano no chat. Galera pode responder, cara. Eu acho que nesse momento eu não acredito mais. Porque eu não vi nada de evolução no Corinthians, nada. E o Corinthians pode até ser semifinalista da Copa do Brasil, hein? Mas eu não vi nada de evolução. Pega aí o mesmo período do Dorival, alguns dias a mais de trabalho do Dorival com o do Vanderlei. Elencos parecidos. Como um time tá bem e o outro tá mal, aí você vai achar que um elenco é muito melhor do que o outro. Mas na verdade são elencos parecidos. Então... preocupante, cara. Preocupante. E quando o Roger Guedes fala o que falou, ele acaba
minando um pouquinho do ambiente, cara. Minou o ambiente. Luxemburgo falou do Roger Guedes na entrevista, o Roger Guedes falou do Luxemburgo na entrevista. Acho que isso mina o ambiente, que era algo que seria muito importante pro Luxemburgo nesse momento. Agora, e a torcida, não vou dizer que abandonou, porque a torcida do Corinthians nunca abandona. Ela protesta. Falou que é todo mundo. Não é um cara só. Então, complicadíssima, bicho, a situação do Corinthians na temporada. Precisa acordar pra ontem. Não tem tempo de ficar achando que daqui a pouco recupera. Complicado.